Olá, bem-vindos a mais um cafezinho espiritual. Eu espero que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Que o Senhor abençoe o nosso dia. Nós estamos estudando a revistinha Mulher Cristã, vamos continuar estudando ela. Crescendo em Cristo, de 1981, e nós estamos falando, né, sobre a necessidade de alimento espiritual no nosso dia a dia, em várias fases da nossa conversão. E nós passamos aí pelo leitinho, né? A conversão começa, a pessoa acabou de se converter, né, nem em Cristo, então ela começa a ter fome, e fome desse leite, que é um alimento que diríamos assim, os princípios, né, da fé cristã. E a partir desse leite a gente vai estudar do leite ao alimento mais sólido, vamos ver a diferença. Esse é um estudo de Norvel Young. É bonito, né? Diferente, né? E começa falando assim: é triste ver crianças com corpos consumidos e deformados por causa de dietas inadequadas, desnutrição, né, gente, está falando aqui. Deve ser penoso para Deus ver as almas consumidas e deformadas de seus filhos que não foram nutridas pela sua palavra. A palavra de Deus é frequentemente citada como alimento. Assim como o alimento nutre o corpo, o alimento espiritual nutre a alma. A gente precisa, né, desse alimento espiritual que vem do nosso Senhor através de sua palavra. A palavra de Deus se compara também aos alimentos no sentido de que são necessários nos diferentes estágios de desenvolvimento. Que mãe daria ao seu bebê faminto um filé? Não tem como, né, gente? A gente sabe, ele morre engasgado, né? Não tem nem dentinho. Que homem saudável e maduro preferiria mingau 3 vezes ao dia do que um filé? Nenhum, né? Note a analogia. Alguns dizem que algumas doutrinas são mais básicas que outras. São chamadas de primeiros princípios. E são para aqueles que precisam do leite, estar correto, né? Estar correto. E não dos alimentos mais sólidos, porque a pessoa, ela tem um estágio, né, de aprendizagem. Então, não adianta você ficar falando de coisas muito abrangentes se ela ainda não consegue nem entender os princípios básicos da fé cristã. Tem que ir no passo a passo, né? De acordo com o amadurecimento espiritual dessa pessoa. São chamados de primeiros princípios e são para aqueles que precisam de leite e não de alimentos sólidos. Esses primeiros princípios, são para aqueles inexperientes na palavra, sem levar em conta a idade cronológica. O que significa isso, Lê? Porque às vezes a pessoa está na igreja há 15 anos e ela tem só 20 anos de idade. E ela sabe muito mais que um senhor de 50 anos, 60 anos, mas que está no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, há apenas 3 meses. Entendeu? Então, a criança de 20 anos, um jovem, né, acaba sendo mais maduro na fé que um senhor de idade. Então, não é a ordem cronológica de idade aqui considerada, né? Mas sim aí de alimento espiritual que ela está recebendo. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aquele que tem as suas faculdades exercidas pela prática para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5, do 12 ao 14. Depois você confere aí. Leite e alimento sólido. O leite é ideal para as crianças. É praticamente o único alimento que os seus corpinhos podem assimilar. É a base necessária para o crescimento e boa saúde. Da mesma forma, o recém-nascido de Deus necessita do genuíno leite espiritual, a fim de que possa crescer para a salvação. E uma passagem que pode confirmar isso para a gente está lá em 1 Pedro 2,2. Esses primeiros princípios são a base firme do futuro desenvolvimento espiritual. É verdade. Chega, todavia, o momento em que o alimento sólido deve ser introduzido. Por isso, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, exorta o escritor de Hebreus. Hebreus 6:1. Então, até quando que a pessoa ela é um neném espiritual? E quando que ela já está até recebendo alimentos mais sólidos? Bom, a gente não tem isso definido, mas eu, Daisy, tenho uma opinião formada. Eu acredito que a pessoa até uns 4 anos de conversão, ela ainda está gatinhando.
A partir daí, então, ela começa a ter mais capacidade para entrar em assuntos, mas isso assim, considerando uma pessoa que está constantemente estudando a palavra do Senhor, né? Porque tem gente que ingressa no corpo e uma Bíblia está empoeirada, nem sabe como é a digital da pessoa. Então, essa pessoa que não estuda, que não medita, que não leva a sério conhecer o seu Deus, ela não evolui espiritualmente, né? Não evolui em sabedoria, vai ficar no leite até atrofiar aí, porque não vai crescer. Existem, então, os princípios de batismo, absolvição através do batismo, né? Que tem os pecados remidos, perdoados. Evidentemente, nascido na família de Deus. Após o batismo, o cristão deve crescer na graça, no amor, na alegria, na paz, na paciência e na mansidão, que é o fruto do Espírito, né? E seus dons. Finalmente, há a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Essas doutrinas criteriosas são maravilhosamente encorajadoras para o início da vida cristã. Elas motivam a obediência, são doutrinas elementares que fornecem o fundamento para o crescimento. Triste é a situação de um grupo de batizados que ficam restritos a uma dieta de leite. Os líderes da igreja têm uma séria responsabilidade de alimentar todo o rebanho, tanto os recém-nascidos quanto os adultos. É verdade. O alimento da palavra. Subtítulo, tá, gente? É o que é o alimento sólido, então? Vamos seguir o texto de Hebreus, né? Que ele falou lá no começo, Hebreus 6. Os primeiros versículos falam sobre as doutrinas elementares, versículos 1 e 2. O autor, então, mostra a inutilidade da repetição dessas doutrinas para aqueles que, uma vez que foram iluminados, ele espera mais do que Hebreus por causa do seu trabalho e do amor que demonstram, mais dos hebreus por causa do trabalho e do amor que demonstram aos santos, versículo 9 e 10. Desejamos, porém, continuar cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdaram as promessas, versículos 11 e 12. Atividades e atitudes. Servir aos santos é imitar os exemplos bíblicos e fazer atividades necessárias para o cristão adulto, porque a fé sem obra, ela é morta, né? Precisa ter a obra, precisa servir. A perseverança nessas atividades e atitudes é um alimento essencial para o pleno crescimento. Isso corresponde à lista de Jesus, justiça, misericórdia e fé. Está lá em Mateus 23, 23. O cristão adulto cresce das doutrinas elementares que o levam até a salvação. Ele cresce até as áreas mais amplas do serviço divino. E é isso, gente. O crescimento espiritual, ele é, na verdade, uma combinação, né? De constante estudo da palavra do Senhor, de saber como Jesus deixou certinho para a gente o manual do cristão, o PAP, passo a passo, para modo de sobrevivência aqui nessa terra, enquanto estamos a caminho do céu, imitando Jesus. E também estudar o caráter de Deus, todas as promessas do Velho Testamento que nos trouxe, né, até Jesus, para ter certeza, né, que Jesus é o Salvador, o Messias. Se você não estudar, não tem como o Espírito Santo te ajudar a lembrar. Porque para lembrar, você tem que ter estudado, né? Estudando, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Estudando, participando dos cultos, servindo ao Senhor, nós temos o culto é para o Senhor, a adoração, mas nós temos o privilégio de ser renovados, né? Nossa fé renovada através da palavra, da pregação. Então, estudo, pregação, comunhão com os irmãos, porque a gente, juntos, um edifica o outro, um ajuda o outro, né? E servindo. Esses são os quesitos básicos. Permanecer na fé, se alimentar espiritualmente da palavra, participar, adorando ao Senhor, que é mandamento, obediência, né? Comunhão e, claro, servir o corpo. E esse conjunto todo faz a gente crescer espiritualmente. E é isso que nos amadurece como cristãos, né? Saindo do leite aí pra picanha. Que delícia. Churrasquinho, podendo comer gordura. Adoro. Adoro aquele bifinho com gordura assim. Faz tempo, hein? Preciso por isso, né, gente? Mas de vez em quando, quem sabe, o Senhor
Tem misericórdia e ajuda a baixar esses preços absurdos, né? Das carnes. E é isso, gente. Esse estudo bem gostosinho, bem levezinho. Se você for com alguma dúvida, pode escrever aí para mim nessa parte embaixo aí do campo dos estudos do YouTube, no campo dos comentários do YouTube. Se você tem meu zap, pode mandar zap para mim, tá bom? Vamos orar. Pai amado e bendito, obrigada por essa palavra. Nos ajuda a não sermos crianças na fé, Senhor, mas a amadurecermos. E para os novos convertidos, ajuda-os a terem perseveranças para amadurecer. E que todos sigamos, ó Pai, sincronizados na Tua palavra, no Teu amor, na Tua glória, no Teu querer, para te servir cada vez mais e melhor, Senhor. Sejamos servas úteis, desenvolvidas, maduras, para ganhar almas para Ti. Sejamos o vaso de honra nas Tuas mãos. Que o Senhor possa olhar para nós com a Sua misericórdia e amor infinito e nos usar, papai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. É isso, gente. Um beijo. Até o próximo cafezinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.